Fala pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a Leila Pereira perdeu completamente a linha, né? E desrespeitou o Flamengo mais uma vez. Dessa vez, o nível de desrespeito atingiu um patamar nunca antes visto. Ela cruzou uma linha no que diz respeito a essa condição, né? Existe a liturgia do cargo. Ela é presidente do Palmeiras e desrespeitou o Flamengo, desrespeitou o presidente do Flamengo, o BAP, uma declaração ridícula ao GE, né, em que ela fala que existem terraflamistas, falando que os dirigentes do Flamengo, fazendo uma analogia ali com um negacionismo, né, falando que existem terraflanistas, né, que eles acham que a terra é plana, e terraflamistas, fazendo um trocadilho com o Flamengo, um trocadilho infame, né? Então, e depois ela fala que o Flamengo tem que baixar a bola. Como assim baixar a bola? É engraçado porque a Leila virou a paladina da moral e dos bons costumes no futebol brasileiro. Como se o Palmeiras não fizesse nada de errado, como se o Palmeiras não jogasse num campo sintético, como se ela, isso foi amplamente divulgado, não tivesse colocado dinheiro no Vasco da Gama. Foi um empréstimo ao Vasco da Gama e, claramente, de acordo com os companheiros que cobrem o Palmeiras, existe ali uma intenção de comprar a SAF do Vasco num futuro, no médio prazo. Então, assim, sobre essas coisas, ela poderia falar, não platitudes, bobagens, né, no que diz respeito ao Flamengo, né? Porque se ela fala em respeito, em harmonização, ela não pode dar uma declaração dessas. Aliás, duas declarações como estas. Repito, chamou de terraflamistas e pediu para baixar a bola. Baixar a bola no quê, exatamente? Né? O Flamengo está brigando pelo que é dele. E aí, mais uma vez, ela sugere uma virada de mesa quando fala, não, que o Flamengo jogue sozinho. Vamos lá. A Libra, eu vou explicar pela enésima vez, não organiza o Campeonato Brasileiro. Quem organiza o Campeonato Brasileiro é a CBF. A Libra não tem absolutamente nada a ver com a organização do Campeonato Brasileiro. A Libra é um bloco, tem o nome de liga, mas assim, não é uma liga de disputa de jogo, é um bloco para a negociação de direitos comerciais em conjunto, tá? Então, o que aconteceu aqui? A Leila ontem declarou guerra formal ao Flamengo quando fala que ia entrar na justiça contra o Flamengo. Como assim entrar na justiça contra o Flamengo? Se tem alguém que poderia fazer isso, né, se sentir lesado, e eu acho que perderia, é a Libra. Então por que ela está assumindo a liderança desse processo? O que ela quer? Eu acho que a Leila tem aspirações políticas maiores. Acho, é uma opinião minha. Eu não estou informando isso, mas acredito que ela tenha. Até porque ela é muito próxima ao presidente da CBF, Samir Chaldé. Até porque ela aprovou aquilo que desfavorece e prejudica o time que ela preside, quando a CBF, no sábado à noite, na calada da noite, muda o calendário do futebol brasileiro, colocando a disputa da Copa do Brasil lá para frente, lá em dezembro, lá depois do Campeonato Brasileiro. E dessa forma acaba com as semanas de folga ou de treinos que teriam Flamengo e Palmeiras. O Flamengo se posicionou do lado certo, ou seja, contra essa história, né? Até a informação foi dada em primeira mão aqui no canal. Já o Palmeiras não. Bate palma para isso. Você acha legal isso? Se fosse torcedor, você acharia legal essa história, né? E para começar, ela preside um clube time para o qual ela nem torce, né? A gente sabe disso. Ela não torce para o Palmeiras. Com conveniência, ela virou palmeirense, né? Ela, dona da Crefisa, né? Que patrocinava num primeiro momento a camisa do Palmeiras, depois vira presidente do clube. Claro que ela tem ambições políticas maiores. Quais são, eu não sei. Mas ela costuma andar junto com o poder, né? Era muito apegada ao presidente da CBF anterior, o Edinaldo Rodrigues, e agora é muito ligada ao presidente, ao mandatário atual, que é o Samir Chaldé, né? Então eu acho que ela perdeu a linha, perdeu a razão. Já não tinha razão quando falou que ia processar o Flamengo. Mas quando você fala em terraflamistas e baixa a bola, ela cruzou uma linha.
Ela cruzou uma linha que não é tênue, é uma linha bem definida entre a provocação e a falta de respeito. E acho que ela faltou com respeito com o Flamengo. Acho que ela perdeu a linha completamente e faltou com respeito com o Flamengo. Tá? A minha opinião, queria compartilhar isso com vocês. Foi uma entrevista que também a bola levantada para ela cortar, né? E aí ela fala esse tipo de coisa. E aí foi questionada também se há um diálogo com o presidente do Flamengo, no caso o BAP não tem nem por que falar com a Leila. Por que o BAP vai falar com a Leila? Depois de ela ameaçar colocar o Flamengo na justiça e depois de ela dar uma declaração ridícula como essa. O presidente do Flamengo não pode se submeter a isso. Existe a liturgia do cargo. O presidente do Flamengo em nenhum momento citou outros clubes. O presidente do Flamengo quer aquilo que é de interesse do Flamengo. Ele é presidente do clube, ele tem que brigar por aquilo que é melhor para o clube. E o que é melhor para o clube nesse momento? O que é justo, não é nem melhor. O que é justo? Ganhar mais dinheiro no que diz respeito à fatia dos 30% em relação à audiência do que outros times, porque o Flamengo dá mais audiência, né? Então, relembrando, o que foi assinado lá atrás pelo presidente Rodolfo Landim, o 40-30-30, tá? A divisão do bolo dessa forma, 40% de forma, isso é apuração, tá? De forma igualitária para todo mundo, 30% por classificação na edição anterior do Campeonato Brasileiro e 30% no pay-per-view, na audiência. Isso foi aprovado. O que não foi aprovado, e houve uma assembleia convocada para discutir isso e não houve unanimidade, foi desses 30% a divisão do bolo disso aí. E aí o Flamengo não aceitou. O Flamengo e Volta Redonda. Ninguém fala do Volta Redonda porque o Palmeiras não tem rivalidade com Volta Redonda. Aliás, deixa o Palmeiras para lá, né? E o Flamengo não concorda com isso, não houve unanimidade, porque o Flamengo discordou, logo passou-se por cima, passou-se não é na voz passiva, é na voz ativa, a Libra, vamos dar nomes aos bois aqui, a Libra passou por cima do seu próprio estatuto e aprova uma coisa por maioria simples, não por unanimidade, e o estatuto dela, Libra, fala em unanimidade, tá? E aí há um impasse e o Flamengo tentou negociar, na hora que o Flamengo falou, não, tentou negociar com a Libra, não conseguiu, falou, tá bom, então eu vou entrar na justiça, e aí consegue o bloqueio com depósito em juízo, ou seja, esse dinheiro não vai para o Flamengo, de 77 milhões de reais. Tá? Isso vai ficar bloqueado até que se chegue a um acordo. São 4 cotas, tá? Essa é a segunda, a primeira já foi depositada para todo mundo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.